Olá pessoal, professor Rafael aqui. Bem-vindos à terceira parte das aulas sobre o alfabeto e números. Nessa terceira parte a gente vai trabalhar com listening, né, com compreensão auditiva, portanto tem PDF para vocês fazerem os exercícios, ok? Vamos então começar com algum vocabulário antes de vocês escutarem os áudios. Então veja, Ana Paula Silva, né? Ana, first name. Paula, middle name. Silva, last name. Então, first name, primeiro nome. Last name é o último nome, certo? Middle name não é necessariamente nome do meio, certo? Na verdade, middle name é quando a pessoa tem um nome composto. Então, por exemplo, Ana Paula, André Luiz, né? E assim por diante. Eles chamam de middle name porque em inglês geralmente você só tem primeiro e último nome. E aí quando tem um terceiro nome, ele acaba ficando no meio. Mas middle name significa um nome composto, ok? É muito comum em inglês que as pessoas tenham middle names, porque como não tem muito sobrenome, né, geralmente só tem um, usar o middle name é uma boa forma de se diferenciar entre outras pessoas que têm o mesmo nome, certo? Claro, isso no contexto da escola, por exemplo, certo? Vejam esse segundo exemplo. Nelson Pereira Santos. Nelson, given name. Pereira Santos, surnames. Santos, family name. Ok? Então, given name é a mesma coisa que first name, só é um pouquinho mais formal. Se você tem um passaporte, por exemplo, se você pegar lá, vai estar escrito, muito provavelmente vai estar escrito given name e não first name. Ok? Surnames, muito útil pra gente, porque quando a gente tem mais de um sobrenome, então são surnames e não só last name, né? Quando tem mais de um sobrenome. E family name é uma outra maneira de dizer last name, né? É o nome da família. Principalmente para homens, por exemplo, quando casam, é o nome que vai ser passado, né, para a esposa. Por isso, family name. E o terceiro exemplo, Thomas Souza, né? E aí, Thomas ele é chamado de Tom, certo? Então, Thomas Souza é o full name, é o nome completo, e Tom é o nickname, né? É o apelido dele. Voltando a atenção aqui para o lado direito, então, os nomes geralmente vão vir acompanhados de pronomes de tratamento, né? Então, senhor, senhora, senhorita. Então, vamos ver como que esses pronomes são utilizados. Então, a gente tem Mr., que vai ser usado para homens, men. Mrs., que vai ser usado para married women, ou seja, mulheres casadas. Miss, que são usados para single women, mulheres solteiras. Ou ainda Ms., que são usadas para women no geral, independente se forem casadas ou solteiras. Repare que a pronúncia de Miss de mulheres solteiras e Ms de mulheres no geral, ela é um pouquinho diferente. Então, Miss solteira é com som de S e o Miss de casada, o Miss de geral, de mulheres no geral, tende um pouquinho mais para a letra Z, né? Mas na prática, quando você está falando, não vão notar se você está falando Miss ou Miss, né, de solteira ou no geral. Qual que é a diferença?
Esses pronomes, eles vão ser usados juntos com o último nome da pessoa, né? Então, por exemplo, o meu nome é Rafael Alfredo, né? Não é um nome composto, né? Não é middle name. Alfredo é o meu último nome, nome de família. Então, no meu caso, vamos chamar de Mr. Alfredo, certo? Ou, sei lá, se fosse Rafael Souza, seria Mr. Souza, ok? Independente de estar casado ou solteiro, para homem é sempre Mr., ok? Mrs. também com o último nome e Miss também com o último nome. Ms., que é usado para mulheres no geral, pode ser utilizado com o último nome ou com o primeiro nome também, certo? Essa última opção, ele aceita os dois nomes, ok? Vamos então para a atividade de áudio, ok? Então, como eu já expliquei em outros vídeos, as nossas atividades de áudios, ela é voltada para você melhorar o seu entendimento e, possivelmente, conseguir utilizar isso na sua fala. Nosso áudio não é feito para testar a sua compreensão auditiva, e sim para que você consiga, com o tempo, né, ir melhorando ele. Então, pode pausar o vídeo aqui, faz o passo a passo direitinho, conforme eu estou explicando aqui, e responde os exercícios lá na plataforma. Tem as respostas. Depois que terminar, você pode corrigir, né, o exercício, ok? Então vejam os passos. No primeiro passo, listen both audios and understand general information. Ou seja, a primeira vez que você vai escutar é sempre a informação geral. Você não quer entender detalhes. Você quer entender sobre o que eles estão falando, o que a conversação se trata. No passo 2, listen again to answer the questions. Então, no passo 2, sim, você escuta novamente e responde os exercícios. Passo 3, check your answers, corrige as respostas para saber se está tudo certo, ok? E na parte 4, listen again and pay special attention to the numbers you got wrong. Então, para ouvir de novo uma terceira vez e prestar atenção nas respostas que você errou, para saber se você consegue, depois de já ter corrigido, saber se você consegue entender e ouvir o porquê que errou, certo? Repare que esse áudio em específico, ele não vem com transcrição, com transcript. Então não tem aquele passo a passo de você traduzir a parte que você não entende, ok? Em áudios futuros, eles virão com um script, então daí você pode traduzir as partes que você não entendeu, ok? Então, pausa o vídeo, vai lá e faz o exercício, depois volta aqui. Ok, agora que você já fez os áudios, vamos praticar um pouquinho de conversação, ok? Então, it's your turn to speak. Como eu falo sempre, para quem faz o curso, sabe que essas atividades de conversação você manda gravado no WhatsApp, eu corrijo e te dou feedback, ok? Então vamos lá. Aqui são então informações pessoais. Eu pergunto e você responde gravando. Se quiser pausar o vídeo entre uma pergunta e outra para dar tempo de responder, pode. Perfeito, ok? Então vamos lá. Let's start. Number 1. What's your full name? What's your full name? 2. Can you spell your first name, please? Can you spell your first name, please? 3. Can you spell your last name, please?
Can you spell your last name, please? 4. What's your phone number? What's your phone number? 5. How old are you? How old are you? Ok, very good, excellent. Ok, lembrando, como eu comentei lá na primeira aula dessas apresentações, os números de telefone em inglês são sempre ditos um por um, e o 0 não se diz zero, se diz O. Ok? Então, very good. See you next class.